Olá, amigos da madrugada. A Corujão do Esporte de hoje entra no clima do Dia das Mães com duas reportagens especiais. Uma mostrando a rotina da campeã olímpica Maureen Maggi com a filha Sofia e outra com a mãe de dois astros do UFC. A gente separou também depoimentos bem-humorados dos filhos das mães mais lembradas do país. No estúdio, o ex-jogador e bicampeão da Libertadores, Paulo Nunes, a repórter e apresentadora do Placar da Rodada, Fernanda Gentil, e o medalhista olímpico de hipismo, Doda. A gente teria uma quarta convidada, a Roberta Rodrigues, mas ela teve um problema por conta da gravação lá de Salve Jorge. Mas as mulheres estão muito bem representadas aqui com a Fernanda. Obrigada, tudo bem, Fernanda? Viu? Tudo bom? Obrigada pelo convite. Uma honra que estar com a gente. Imagina. Já está enrolando para vir um tempão, né? Mentira. Estou esperando o convite, né, gente? Na verdade, mas tudo bem. Obrigado, Fernanda. Obrigada a você. Doda, Paulo Nunes, uma honra ter vocês aqui também. Valeu, muito obrigado. E com uma mulher que entende bastante futebol, né, Fernanda? Calma, como é que é essa história aí do sem pressão. Placar da Rodada? Quanto tempo você está lá? Tô há 1 ano já no Placar. E é bem legal, assim, eu acho que o ritmo do Placar é muito gostoso, né? Porque é uma coisa muito rápida. É insano, né? Porque você tem que realmente entender de futebol. Mas isso que é gostoso, assim, você tem que respirar aquilo e não pode desconcentrar 1 minuto, porque é ao vivo e gol aqui, gol ali, gol ali. Vira e mexe, né? Rola um negócio assim, um erro, uma engasgada. Mas é muito bom. Eu gosto dessa adrenalina, assim, do vivo, porque a gente tá vendo a imagem, né? Esse foi o último Placar que teve. Aí a gente faz essa abertura e depois quando vira pra câmera, aí já começa a loucura, que é telão, gol daqui, gol dali. E eu chego mais cedo e fico vendo todos os jogos, né, na verdade, cada televisãozinha. E na hora não dá tempo nem de respirar. Só tem vezes até que eu peço desculpa no final, porque realmente quem tá em casa vai ficar meio maluco. É acelerado, né? É um atrás do outro, mas é muito E o gostoso. Matheus, seu agora marido, né? Meu marido. Te ajuda numa hora dessas, que ele joga muita bola, né? Joga. Modéstia à parte, o Matheus é um Eu já joguei craque, com amor, ele, um beijo pra você. salvação de time. Joga pra caramba. Ele joga bem, né, gente? Ele trabalha com isso também, ele joga muito bem futebol. Mas ele me ajuda no sentido de dar uma força por mensagem, né? Porque essa hora, muitas vezes, ele já tá dormindo no Placar. Mas antes de eu entrar no ar, sempre tem uma mensagem dele. Arrebenta, não sei o quê. E também o erro não passa despercebido, viu, Matheus? Quando eu acho que eu acertei, ele chega e você falou errado aquele negócio. Pô, mas deixa eu passar. Você tem um professor em casa também, né, Fernanda? Me ajuda bastante. Que já deve ter acompanhado muito Paulo Nunes, 2 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Copa do Brasil. A gente vai falar hoje de Libertadores, que você conhece bastante também, né, Paulo? Muito, Flavinho. Um abraço a todos. Eu acompanho sempre o programa, né? Às quartas-feiras também. Dorme tarde, então, né? Eu não durmo tarde, sempre durmo tarde e eu fico vendo sempre. Então, de parabéns pro programa. Bom, obrigada. E Libertadores é diferente, né? É uma competição totalmente diferente das normais. É uma competição em que isso aí foi um jogo da Supercopa dos Campeões no Japão. Nós ganhamos também. Mas o Libertadores é totalmente diferente dos campeonatos normais. Você foi à final da Libertadores no Olímpico, contra o Nacional. Você ganhou 2 vezes, né? Ganhei 2 vezes, ganhei pelo Grêmio e pelo né? Palmeiras. Mas a primeira sempre tem também a final contra o Flamengo. Meu time, né? Fazendo um gol contra o meu time. Não pega bem, mas... Mas depois você se redimiu, né? Ganhou o Brasileiro lá, ganhou a Copa do Brasil lá. Representou bem. Carioca também, Copa do Brasil no Flamengo. Quer dizer, eu comecei no Flamengo, né? Ali que foi todo o início da minha carreira. Aí do seu lado, o Doda, nosso cavaleiro olímpico, medalhista olímpico, 2 medalhas olímpicas e tem um time na Libertadores, né, Doda? Coringão. Corinthians aí deve estar animado, né? Campeão mundial ano passado. Bastante, e agora um pouquinho preocupado com esse jogo, mas eu, ao mesmo tempo, acho que vai dar Corinthians. E Doda, você, 2 medalhas olímpicas, 4 Olimpíadas, você se imaginava virando galã de novela das 8? Não. Vou te falar que eu acho que a gente convive muito com pressão, né, no nosso esporte, ainda mais a gente convivendo com o cavalo, que às vezes você está no teu melhor dia, o cavalo não está no dia legal. A gente sempre espera com ansiedade o momento da competição, mas essa foi uma das vezes que eu fiquei mais ansioso para chegar ali, mas rolou muito fácil, eu não tinha texto nenhum decorado e quando você está aí com os craques ali, tudo rola mais fácil. A gente está vendo imagens, o pessoal que está em casa ainda não viu isso em Salve Jorge. A gente está vendo as imagens de você chegando para treinar o capitão Theo, que é o Rodrigo Lombardi. E leva jeito ele? Você sabe que o legal é que eu acompanhei a novela desde o início, porque... Mas como é que você chegou aqui? Então, mas quando eu vi as cenas dele montando um pouco antes e agora eu comparei já com o final da novela, né? Então tem muitas cenas ali que o dublê fazia e agora ele passou a fazer sozinho. E foi muito legal, porque eu quando dei 2 toques para ele ali, em 5 minutos a gente conversando, mais para fazer uma cena e na hora para ele saltar, ele se animou e ele mesmo saltou e aí passou uma vertical de 1,20. Numa Olimpíada a gente salta um percurso de 1,60 m, mas ele estava saltando 80 centímetros, 1 metro.
e deu 3 saltos lá e saiu todo animado porque tinha feito sozinho. Já é bem significativo, né? Muito. E o hipismo é um esporte de muita tradição, de medalhas olímpicas no Brasil, mas não é tão popular como poderia ser. Então uma novela como Salve Jorge ajuda a popularizar um esporte tão importante pra gente em termos de medalhas olímpicas, né? Demais, porque existe uma coisa que a gente não consegue entender quando fala de esporte de elite, né? Eles falam do hipismo, mas Fórmula 1 é um esporte caro e tem muita gente que assiste, entendeu? Agora o que falta é esse lado dos ídolos, né? Você tem que ter ídolo, a pessoa para ficar assistindo tem que ter... saber que tem uma chance de vitória ali, para valer a pena ficar assistindo às vezes de madrugada, quando você está competindo no Japão ou na Austrália. Eu acho que isso agora é o ponto mais forte, que os resultados estão aparecendo, desde Atlanta até agora, e com o Rodrigo Pessoa, que ganhou tudo também. Campeão olímpico, né? Campeão olímpico, tricampeão mundial. Não, e esse lance que ele falou do cavalo também, assim, eu já vi gente assistindo hipismo mesmo sem entender nada, assim, mas o cavalo é um animal muito bonito, assim, né? Fica uma coisa plástica. Todo mundo gosta de cavalo, só né? pela curiosidade, assim, a pessoa vê e falta realmente uma referência, um incentivo, assim. E é curioso, Fernando, eu estava pensando, vindo para cá, que a gente fala, o Brasil, você tem 2 medalhas na prova de equipe, né? E agora vai buscar, na Olimpíada do Rio de Janeiro, mais uma participação na prova de equipe e tentar a medalha individual. Mas no fundo não é bem mal, a gente está vendo aí isso é Atlanta, né? É Atlanta. Eu me lembro do uniforme, foi minha primeira Olimpíada também. Mas você não tem prova individual, né? Porque na verdade é uma parceria com o cavalo, né? Que é quase tão importante quanto... Muito. Aí é Sydney. Em Sydney, esse meu cavalo Aspen, ele estava machucado há 2 semanas. E eu só pude montar ele um dia antes da primeira prova qualificativa. Então, eu estava muito bem preparado e, ao mesmo tempo, não sabia como é que o meu cavalo ia estar por ter ficado tanto tempo machucado. E a gente conseguiu ganhar a medalha de bronze aí, com o Filipinho, o Rodrigo Pessoa e o André Rampeta. E o legal é que a mesma equipe que ganhou Atlanta, os mesmos cavaleiros ganharam Sydney também, né? E agora está na hora da gente ganhar de novo alguma coisa. E você foi para a Bélgica em 95, né? 95, E compete boa parte do ano rodando aí o mundo. Como é que a gente está falando hoje, a gente está no final de semana, Dia das Mães, como é que é a sua relação com a sua mãe? Ela te apoiou lá de trás? Muito. Você sabe que meu pai demais e minha mãe de uma outra maneira assim, que era legal. Eu era muito medroso quando comecei a montar cavalo. E minha mãe, medrosa também, começou a montar comigo, porque daí tinha uma competição, né? O que minha mãe faz, eu tento fazer, eu tenho que fazer antes dela. Aí eu montava de terça e quinta e ela quarta e sexta. E aí numa sexta-feira eu fui com o uniforme do colégio para assistir a aula da minha mãe e eu vejo minha mãe galopando, eu só trotava. Aí eu falei, hoje? Não, mãe, não é possível, não posso chegar em casa assim não, para aí. Aí eu peguei, montei o cavalo, galopei e aí pedi até para colocar um saltinho que eu tinha que, então, além de estar muito presente, né, com a família, eu tenho muita sorte de ter uma família maravilhosa que sempre me apoiou demais. Esse negócio com a minha mãe foi legal, que para ela, hoje eu consigo entender o quanto era difícil para ela poder fazer aquilo, mas realmente acreditando num potencial meu, num sonho, sei lá, e tá dando essa força para mim. Vamos mostrar agora uma reportagem com a dona Marina, que tem 2 filhos também atletas, mas ela não pode praticar o esporte deles junto, não. Dia das Mães está chegando, eu vou conversar com uma pessoa que é mãe de 2 filhos, homens, gêmeos, Rogério e Rodrigo. Comum, né? Tem nada de comum nessa história. Essa aqui é mãe de Rogério Minotouro e Rodrigo Minotauro. O trabalho deles é lutar. O escritório, um octógono. A rotina? Treinar muito, de segunda a sábado, a ponto de formar uma poça de suor no ringue. Bom, afinal de contas, como é ser mãe de Minotauro e Minotouro, gigantes do UFC? Para mim isso não é muito comum, então é meio difícil assistir, é meio difícil conviver mesmo nos treinos que eu estava ali observando. Quando tem um treino assim mais puxado, eu já fico assim mais um pouquinho já nervosa. Se treino deixa a dona Marina assustada, a luta, então... Uau! Eu não vejo as lutas. Totalmente compreensível. Mas a coisa que ela cobra é que a gente liga depois da luta, né? Os dois, pra saber o que aconteceu. Tá ligado à rotina de ser mãe. E isso fica claro nas fotos espalhadas pela casa. Uma força extra, porque tudo que eu buscava da minha vida a partir do momento que ela nasceu foi pra ela.
Foi pra mim pensando nela. A Malrin tem uma vida como qualquer mãe. Ela precisa conciliar a rotina de trabalho com a rotina de ser mãe. E olha que também no caso dela, essa é uma tarefa que dá muito trabalho. Ela cuida da casa e todos os dias antes do treino leva a Sofia na escola. A correria começa por volta de meio-dia. Rose, eu tô sem bateria nos telefones, tá? Vou deixar carregando no carro. Pega a chave do carro pra mim, por favor. Vamos, filha, toma. A cachorra tem que ir junto. Vem. Mochila e lancheira quem leva é a mãe. Arrumar o carro, colocar tudo no porta-mala, conferir se a Sofia tá com cinto de segurança, não esquecer a cachorra, ufa, lá vai a Malrin mãe. Vamos pra escola. A vida da Malrin atleta só começa depois do te amo da Sofia. Tchau, te amo. Te amo mais. Neste domingo tem Grande Prêmio Brasil de Atletismo em Belém do Pará. Será a primeira prova da Malrin no ano. Será Dia das Mães. Profissão e vida pessoal lado a lado mais uma vez. E é exatamente por isso que a Sofia Vá pra Belém, vai ficar comigo lá. Dia das Mães, né? Você vai com a mamãe? Doda, você está firme aí treinando para 2016 e o hipismo é o único esporte olímpico que tem essa particularidade de não tem distinção de gênero, né? Homens e mulheres competem na mesma prova. E a sua esposa é uma potencial adversária, né? Na Olimpíada, a Tina Onassis competiria pela Grécia, ela? Ela compete pela Grécia. A dúvida é que provavelmente a Grécia não vai competir por equipe. Então ela tem que estar individualmente muito bem no ranking para poder classificar. Esse foi o motivo, mais ou menos, que ela não participou em Londres da Olimpíada. Mas também estava um pouquinho prematuro. E agora, até é curioso a gente está falando disso, porque no último domingo teve um grande prêmio agora em Madrid. No sábado eu fiquei em terceiro e no domingo tinha um grande prêmio que era a Copa do Rei. E ela ficou em terceiro lugar, eu fiquei em quinto. Daí ela saiu dormindo muito... com o inimigo. Mas é muito legal, né? Eu costumo dizer que a gente tem duas chances. Então, eu não tô num dia, sabe, eu não tô num dia bom, não foi bem, e ela indo bem. Vocês fazem tudo junto, então, né? É. Treinam, Nos Estados